feudalismo foi um sistema político, econômico e social típico da Idade Média. Teve suas origens devido à crise do escravismo, às invasões bárbaras e à ruralização, onde as pessoas das cidades migraram para o campo por conta dessas invasões bárbaras desses povos em meio à cidade, onde a alta classe não queria se misturar com esse tipo de gente. O feudalismo, ele foi um sistema que teve início no século V e seu término cita-se entre o final do século XIV até 1500. Uma das características do feudalismo é as suas grandes criações e modificações na história. Uma delas é devido às guerras do feudalismo, que aconteciam constantemente por conta de brigas, por conta de terras. Um dos maiores meios de conquista era guerras do feudalismo para ter terras. E devido a essas guerras foram criados vários tipos de armamentos, como se diz. E um deles foram os mosquetes. Os mosquetes foram os antecedentes das metralhadoras que nós conhecemos hoje e dos rifles. Os mosquetes eles demoravam cerca de 3 minutos para serem recarregados após o primeiro disparo. O recarregamento era feito introduzindo uma pólvora no cano da arma. Em seguida, essa pólvora era jogada para o fundo da arma, como uma varinha, e então era adicionada a bala. Com isso queimava a pólvora que estava no fundo da bala, obtendo a potência suficiente para a bala ir com força e atingir alguém. Embora seja uma arma letal, ela é uma arma que tem pouca precisão. E um dos grandes problemas do mosquete é esse. Um general falou certa vez que atingir alguém a 50 metros é sorte, a 100 metros é Deus e a 150 é azar do inimigo. Os mosquetes, outro problema que eles têm, são que eles não podem ser usados em ambientes úmidos, pois devido ao recarregamento da pólvora, se a pólvora molhar, não vai haver disparo. Outra característica importante da era medieval foram a criação dos canhões a balas. Os canhões foram a criação de mais grosso calibre inventado naquela época. Os canhões inicialmente eram usados com pedra polida e não as balas de chumbo como a gente viu depois do século XV, usado nas guerras. O recarregamento dos canhões era algo bastante simples, onde só era preciso levantar o canhão novamente, colocar a pólvora, ou então nem precisava, alguns canhões já estavam equipados para colocar a pólvora na sua parte traseira. E então era introduzida as pedras polidas. E nessas pedras, ao introduzir, acendia a pólvora, onde fazia novamente o disparo e assim sucessivamente. Os canhões então foram as armas de mais grosso calibre inventadas na época do feudalismo, na época medieval. E os canhões foram usados até muito tempo depois, inclusive em guerras napoleônicas e outras mais. Uma das grandes invenções, se não das mais invenções da humanidade, foi a roda. O aprimoramento dela na era medieval foi de suma importância. Na era medieval, o aprimoramento que teve foi colocar uma madeira em seu centro, assim permitindo o menor desgastamento da roda. E isso era usado tanto para os canhões, que eram postos sobre alguns carros empurrados, tanto para o livre comércio, que era usado os bois e os cavalos na locomoção dos produtos. E a roda foi um dos mais, se não o mais importante desenvolvimento da era medieval. Bom, o relógio é utilizado como medidor do tempo desde a antiguidade. Ele tem vários formatos e é uma das mais antigas invenções humanas. No começo, a história do relógio se confunde pouco com a do calendário, pois elas são de uma época em que ainda não se sabiam ler nem escrever. Hoje, todos sabem que o relógio é o nome que se dá a qualquer instrumento destinado à medição do tempo, mas a maioria desconhece como o homem conseguiu descobrir um sistema de medida das horas, um processo que durou séculos. Acredita-se que o tempo começou a ser medido há cerca de 5.000 anos. Nossos ancestrais mais primitivos só tinham conhecimento do dia e da noite, ignorando completamente o correr das horas e suas divisões. Sabe-se que se passaram a observar o movimento do Sol, da Lua e das marés, baseando assim a sua cronologia. O homem sempre buscou passar seu conhecimento, e uma das maneiras adotadas foi a escrita.
Durante vários milênios, os textos eram copiados e produzidos manualmente, em um processo extremamente trabalhoso e demorado. Foi então que apareceu Gutenberg e a sua invenção, a prensa móvel. Gutenberg nasceu provavelmente em 1398, na cidade alemã de Mogúncia. Era filho de um rico comerciante e trabalhava com ouro. A prensa móvel foi criada para facilitar a produção de livros, mas mesmo assim o primeiro livro demorou 5 anos para ser impresso, sendo justamente a Bíblia, que ficou conhecida mundialmente como a Bíblia de Gutenberg.